Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta com a maior alegria no nosso coração para apresentar a 10ª parte de Mateus capítulo 24. Nós estamos fazendo um rastreio de alguns detalhes dentro de Mateus capítulo 24, obviamente está sendo de maneira bem resumida, mas com certeza está abrindo as portas para você entrar com o seu entendimento, para que o Espírito Santo possa revelar a você as verdades. Meus irmãos, e hoje, na 10ª parte, Mateus 24, é o versículo 31, tá bom? Diz assim: e ele quem? Jesus, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidades do céu. Meu irmão, este versículo é exatamente o que Jesus falou aqui, é que Paulo falou. Observa, vamos ler aqui 1 aos Coríntios capítulo 15. 1 aos Coríntios capítulo 15, o versículo 52, Paulo está trazendo essa mesma informação em outras palavras, tá? Para a igreja de Corinto. Versículo 52, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essa última trombeta. O assunto hoje não é tanto isso. Nós vamos falar, uma das observações do texto é que a presença falando de trombetas e de anjos, né? De anjos. A mesma informação é passada para os Tessalonicenses no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem, existem vídeos detalhando essas passagens, principalmente quando os vídeos aí falam do arrebatamento. Procure no canal, assista, você vai gostar. O que eu peguei essas passagens aqui para mostrar para vocês que, olha só, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Deixa eu falar da trombeta primeiro. Os irmãos são sabedores que essa linguagem trombeta, ela é de uma maneira exclusiva e específica para os judeus, para o povo ali, o povo bíblico, para o povo bíblico, vamos dizer assim. Se você ler, por exemplo, o Êxodo 19, versículo 16 ao 19, se você ler Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 20, você vai ver que eles usavam trombetas, né? Eles usavam trombetas. E as trombetas, preste bem atenção, as trombetas eram usadas entre outras coisas, eu anotei algumas aqui, para alertar, por exemplo, Juízes, capítulo 3, versículo 27, Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 12, para amedrontar o inimigo, olha só, Juízes, capítulo 7, versículo 23, para anunciar a vitória, olha meu irmão, 1 Samuel capítulo 13, versículo 3, para anunciar uma rebelião, 2 Samuel capítulo 20, versículo 1, para cessar a batalha, olha só que interessante, cessar a batalha, 2 Samuel capítulo 20, versículo 22, sinal de alerta, Jeremias 4, 21, Oséias 5, 8, muito bem, as trombetas, ela era usada constantemente em Israel. E se você analisar que a partir do advento da destruição do templo, não é mais usada as trombetas nem no sentido literal como era usado lá. Ela perde o significado, vamos dizer assim. Não é à toa, né? Porque existiu um propósito único e específico com a destruição do templo. Mas, irmãos, observa que Jesus falou o seguinte: ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Vamos lá,
Em que sentido aqui? É literal as trombetas que aconteceram no ano 70? Ô meu irmão, em que sentido Jesus está falando? Jesus sempre, né, usava linguagem bíblica, não é isso? Então eu vou chamar você, convidar você para ler. Eu poderia falar tantos outros versículos, mas não é possível. Zacarias, vamos lá, Zacarias 9 e o versículo 14, preste bem atenção, Zacarias 9 e o versículo 14, que diz assim: o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Observa, analise, você pesquise aí a época deste acontecimento, sobre que povo, e vê se Deus veio realmente com trombeta, no meio do redemoinho, e no meio do relâmpago, e essas coisas assim. Não, irmão, era uma linguagem para descrever o que iria acontecer. Aquele juízo era uma linguagem específica. Quer ver? Outra, nós vamos ler aqui. Sofonias, capítulo 1 e o versículo 16. Olha só que interessante. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Ou seja, eles usavam uma linguagem em cima daquilo que era hábito, que era costume deles, daquele povo. Vamos para mais um texto, né? Mais um versículo. Isaías 27:13 diz assim: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Você vai analisar o contexto, analisar o texto e vai começar a entender o que Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 24, o versículo 31. Vamos voltar para ele lá. Espero que você esteja. Qualquer dúvida, para o vídeo, né? Pega o texto, não tem problema nenhum, só para o vídeo e lá fazer uma pesquisa, tá bom? Não vai ter dificuldade. Então, irmãos, preste atenção. Mais uma vez, e ele enviará os seus anjos com rigor e grande trombeta. Eu acredito que você já entendeu a questão da trombeta aqui, né? Só você pausa o vídeo, veja, reveja ele mais vezes. É um vídeo pequeno, dá para você, é interessante até para você entender o assunto melhor. É muito melhor você vir mais de uma vez, assistir mais de uma vez. Então, olha só, preste bem atenção que isso aqui é muito interessante. E ele enviará seus anjos, tanto para a igreja de Corinto, para a igreja lá para os tessalônicos, né, os tessalonicenses, a carta dirigida a eles lá, tanto capítulo 15 aos Coríntios e o capítulo 4, primeiro aos Tessalonicenses. Você observa que Paulo está repetindo isso que Jesus falou, repetindo isso. Aí é o seguinte: mas nunca houve isso na história. É porque os religiosos não procuram na história. Como que vai procurar uma coisa na história que vai refutar eles? A história mostra isso? É óbvio que mostra. Não é nesse vídeo que eu vou detalhar, porque quando eu terminar a sessão de Mateus 24, eu vou trazer tudo o que eu estou dizendo aqui comprovadamente, historicamente. A Bíblia não é suficiente para os religiosos, né? Não é suficiente, na verdade era desprezível para eles, né? Primeiro, a Bíblia está dizendo que isso aconteceria no primeiro século. Só você ler o contexto, está dizendo que aconteceria naquela geração, tá bom? Mas, já que não é suficiente para eles, eu vou deixar aqui a referência de um livro do Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, livro 6, vou falar do jeito que está aqui, traço 5, tá bom? Dígito 5, vou falar mais ou menos isso. Livro 6, dígito 5, para ficar bem mais dividido, né? Você vai ver livro, vai ver um V, vai ver um L, né? Um I e um traço 5. Acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado, tá bom?
se eu não estiver enganado, que eu esqueci o jeito que está escrito exatamente lá para você pesquisar, mas está no livro Guerra dos Judeus, Guerra dos Judeus 6-5, no lugar mais específico para você encontrar. Na verdade, você vai obter o livro Guerra dos Judeus, pronto, acabou. Tudo isso aqui vai estar escrito lá, mas eu vou ajudar você na última sessão. Aí eu vou pegar e nós vamos mostrar o que está escrito lá. Hoje é só para você ir lá para procurar na Guerra dos Judeus, livro 6 e um traço 5, né? Então você vai pesquisar lá, tá bom? Então você vai pesquisar e vai ver que esse versículo, o Flávio Josefo está narrando exatamente a presença de anjos ali no primeiro século, na vinda de Jesus no ano 70, dentro do período 66 ao ano 70. Você vai encontrar isso. Mas os religiosos têm coragem não, o livro do Flávio Josefo é desprezível, é desprezado da mesma maneira que é a Bíblia. Eles não aceitam a Bíblia, porque a religião ela se firma em cima de dogmas. Primeiro, em cima da lei de Moisés, né, e pega todos aqueles rudimentos, transforma em outros dogmas ainda, que não é suficiente, só a lei de Moisés, para viver uma vida medíocre, de mentira, falsa esperança e levando engano para o povo, né? Então você vai ler lá. Agora, observa uma outra coisa aqui para nós terminarmos, né? Ele enviará seus anjos. Nós vimos a mesma afirmativa, Paulo falando, né? Falando nas duas cartas aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Nós vemos o livro Guerra dos Judeus mostrando, comprovando que isso já aconteceu, A questão da trombeta, de uma maneira bem rápida, eu acredito que trouxe luz. E aqui está, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Você observa que Paulo, aos Tessalonicenses, ele fala a palavra arrebatamento. Para a igreja de Corinto, ele usa a palavra transformação. Jesus, para os discípulos, usa a palavra ajuntar, né? Ajuntamento, ajuntar. O que estava acontecendo? Esse é o arrebatamento que aconteceu. Foi exatamente, meu irmão, quando o templo caiu, exatamente no período 66 ao ano 70, é que cumpre-se tudo aquilo que estava confirmado na cruz. Tudo que estava feito na cruz foi confirmado no ano 70. Os escolhidos se ajuntaram, houve o arrebatamento, houve o encontro com o Senhor nas nuvens, ou seja, nas nuvens, naquela grande tribulação, é que houve esse encontro dos escolhidos. Em que sentido? Havia uma separação, havia uma mistura, havia, né, o joio e o trigo. Aí veio Jesus no ano 70 e ajuntou, fez o ajuntamento dos seus escolhidos. Você lê Efésios capítulo 2, versículo 11, a barreira, a parede, os muros, as portas, toda a divisão caiu por terra. Deus fez de ambos povos um só povo. Tanto Gálatas 3 também fala, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Então foi confirmado isso no ano 70, meu irmão. Esse arrebatamento foi para onde? Para o reino. Deus trouxe, através de Jesus, trouxe todos os escolhidos para onde? Para dentro do reino. Esse foi o arrebatamento. É isso que o texto está dizendo. Espero, meu irmão, ter te ajudado. Eu quero dizer o seguinte, que quando nós terminarmos também essa sessão de Mateus 24, nós vamos mostrar que o Flávio Josefo mostrou realmente que tudo isso aconteceu. Não precisava, porque Jesus disse que iria acontecer naquela geração. Aí Flávio Josefo vem no livro Guerra dos Judeus e mostra exatamente tudo isso acontecendo, da maneira que Jesus falou, da maneira que Jesus veio sobre as nuvens. Sim,
O que é vir sobre as nuvens? Tem vídeo aí, o nosso vídeo no canal, mostrando, provando que vir sobre as nuvens é trazer juízo a uma nação. Do mesmo jeito que está Isaías capítulo 19. Está tudo aí no canal. E depois, para terminarmos isso, nós vamos trazer esses assuntos mais detalhados, mais devagar, detalhes por detalhes. Por que eu não posso fazer? Porque senão o vídeo vai ficar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e eu sei que as pessoas não gostam. Então eu estou fazendo vídeo, deixa eu dar uma olhada aqui, olha lá, tá 15 minutos e 24 agora, né? Então, menos de 20, todos os vídeos que eu faço é menos de 20 minutos, para a pessoa assistir. Eu sei que esses vídeos abrem portas para a pessoa crescer no entendimento. Então, me ajude neste canal, se inscreva, dá like, compartilha, vamos fazer esse canal crescer. Eu tenho certeza, meu irmão, que muitas pessoas serão sacudidas, impactadas pelo Evangelho da Graça, tá bom? Fiquem todos na graça, fiquem todos na paz e durante a semana está acabando hoje, amanhã inicia outra semana, nós iremos trazer outros vídeos, a continuação de Mateus 24, outros temas que eu estou intercalando, colocando outros temas, e assim nós vamos prosseguindo, seguindo e vencendo as batalhas. Fui.